E aí galera do YouTube, amigos que nos acompanham pelo Airsoft Tech Blog, nossos clientes aí de Plus, pessoal também que nos acompanha pelo Facebook, tudo bom? Aqui é o Diógenes, mais um vídeo para vocês aí, detalhando alguns aspectos técnicos, né, sobre a EG. E hoje nós vamos falar sobre um problema que é muito comum, especialmente em Gearbox versão 2, que é uma falha praticamente sistêmica, uma falha de design, digamos assim, referente à Gearbox. Eu não vou desmontar toda a Gearbox aqui, mas creio eu que dá para ver, que é possível observar. Essa Gearbox ela já está apresentando aqui um trincado. Ela apresenta aqui nesse local, ó, ela está apresentando um trincado, um pequeno trincado. Deixa eu ver se é possível aproximar mais. Um trincado aqui, está trincando. Correto? Então o que que acontece? A Gearbox versão 2, ela tem uma propensão a quebrar. Ela é propensa a quebrar, basicamente por causa de uma fraqueza que existe nesse ponto aqui, nesse ponto de encaixe no ângulo aqui, no canto da Gearbox. Então ela tem essa fraqueza aí, é um ponto fraco da Gearbox. Algumas Gearbox apresentam material que potencializam essa fraqueza, digamos assim, porque o material às vezes não consegue suportar o impacto da cabeça do pistão, juntamente com o pistão empurrado pela mola. Ele não aguenta o impacto em cima da cabeça do cilindro. Ele absorve isso daí, essa frente aqui da Gearbox absorve essa energia que é gerada desse impacto, porém ela não consegue dissipar essa energia de forma que acaba quebrando. Ela acaba quebrando a Gearbox. Isso é muito normal em Gearbox que utiliza principalmente configurações de alto FPS, né? Mola 120, 130 acima. A GIG, essa aqui é uma GR15, a GR15, ela tem um problema de controle de qualidade, digamos assim, da Gearbox. Algumas são muito boas, algumas peças são muito boas e algumas Gearbox são muito boas e outras, pelo contrário, já vem fraca. Essa, por exemplo, tem uma mola 120 instalada, ela já apresenta trincados aqui. Muito provavelmente ela não vai terminar de quebrar, porque já tem muito tempo que essa mola está instalada nessa Gearbox e o problema aqui não persiste. Ela já até veio com um serviço em que eles fazem o seguinte: eles arredondam esse canto inferior. Pode observar aí que está arredondado esse canto aqui, ó. Geralmente ela vem em ângulo de 90 graus. Isso aqui é muito comum vir em ângulo de 90 graus em AEGs de qualidade chinesa. Mas essa aqui já vem com uma parte arredondada. É como se eles fizessem um serviço aqui para poder arredondar esse canto. Quando arredonda esse canto, a energia, quando ela vai ser dissipada, ela dissipa de modo que previne isso daqui. Mas a Gearbox da GIG, por exemplo, ela é fraca. Ela tem esse mesmo serviço dos dois lados. Pode observar que em ambos os lados ela tem esse serviço executado, mas ainda assim já está trincado. Do lado de cá também tem um trincado, do lado daqui tem outro. É um problema crônico, né? Então algumas Gearbox vão ter melhor resistência, outras não. Umas quebram facilmente, outras não quebram. Geralmente o material também influencia demais, influencia muito nessa questão da propensão para quebrar. Temos, por exemplo, as Gearbox Silver Edge, né, que é da APS. Essas Gearbox elas são feitas de alumínio, por exemplo, que é um material mais resistente do que essa outra liga de zinco aqui, né? Então, alguns materiais são mais propensos que outros, mas de forma geral, a Gearbox V2 ela tem uma propensão maior, tá ok? Ela tem uma
uma possibilidade maior de quebrar, mesmo tendo uma Lonex, por exemplo, uma Lonex, né? Uma gearbox Lonex era para ser praticamente tida como inquebrável e é possível quebrar. Então não quer dizer que um material ou outro vai garantir 100% que ela não quebre. Bom, para resolver esse problema, ou para diminuir a incidência desses problemas, o que mais acontece é fazer aquele serviço de arredondamento dos cantos, como eu mostrei aqui. É um serviço preventivo, pode ser feito também, né? Pode ser feito. Arredonda-se esse canto aqui com a broca, uma furadeira, você arredonda aqui. E esse ângulo de 90 graus, ele vai ser desconfigurado e executa dos dois lados. A energia que quando for dissipar, ela não vai causar essa rachadura, tá ok? Quer dizer, pode ser que ocasione, mas é um serviço preventivo, ajuda a não acontecer. Outra forma também de diminuir esse problema é instalando o Sorbotane. Vocês viram no último vídeo que nós falamos sobre a correção do ângulo de encaixe da engrenagem com a gearbox. Então, com a gearbox não, de encaixe da engrenagem com o pistão, desculpa aí, com o pistão. E a gente viu que para poder fazer essa correção, pode ser feita a adição de um espaçador entre a cabeça do cilindro e a cabeça do pistão, correto? Pode ser feito também entre o pistão e a cabeça do pistão, mas o que a gente mais indicou aqui foi justamente a correção do ângulo através da adição de um espaçador entre a cabeça do cilindro e a cabeça do pistão. Esse espaçador, eu até citei lá, pode ser o Sorbotane ou Sorbotane, que é uma borracha, né? É um poliuretano, digamos assim, que ele tem um alto poder de absorção de energia, né? De impacto da energia. E também ele funciona como isolante acústico, né? Ele isola o som, então ele produz menos som e também produz ele reduz o impacto aqui, a energia no impacto. Ele absorve, então, quando ele absorve essa energia, menos energia é transferida para a gearbox. Esse é um outro modo de prevenir isso daqui. É 100% garantido? Também não, especialmente naquelas configurações que utilizam molas extremamente pesadas, como molas 150, 160, tá? Algumas DMRs, por exemplo, trabalham na casa dos 500 FPS, 600 FPS, então, e tem projetos aí até maiores, geralmente são proibidos em jogos, mas existem projetos que são utilizados molas mais pesadas que isso. Ela vai absorver, mas ainda assim a gearbox vai estar recebendo parte dessa energia. Se ela for uma gearbox com tendência maior do que a outra, ela inevitavelmente vai quebrar, tá? Mais uma forma que tem de prevenir isso daí é adicionando uma peça. Essa peça é da marca Rocket. Tem ela da marca SHS, tem Modify. Então, tem até um hop-up que vem com um sistema similar, chamado de M-Block. É um bloco M, tá? Então, essa peça, ela funciona como um espaçador também, só que ele fica entre o cano, ele fica localizado entre o upper receiver, né? Ele fica localizado entre o upper receiver e a própria gearbox. Ele vai ficar no meio entre o upper receiver e a gearbox. Como que é feito isso? Como que é feita essa inclusão dessa peça? Essa peça vai ser colocada dessa forma. Vai ser colocada dessa forma, ficando entre o nozzle
e o hop-up vem aqui na frente. Ele vem aqui na frente. E quando você colocar o upper receiver aqui em cima, você vai ter um espaçador entre a frente da gearbox, essa frente da gearbox, e o próprio upper receiver, tá? Então ela vai ficar nessa posição, forçando contra o upper receiver, o corpo da upper receiver, e contra a frente da gearbox. Tá? Então é basicamente isso daí. Você vai instalá-lo. Essa peça ela funciona com 2 pinos. Esses 2 pinos forçam contra o upper receiver. Nessa direção ela força lá. Quando ela faz essa força contra o upper receiver aqui, ela vai forçar para trás contra a frente da gearbox, transferindo a energia da frente da gearbox. Vai ser transferida, parte dela vai ser transferida da frente da gearbox, vai passar pelo bloco e vai ser transferido para o upper receiver. Essa é a forma com que ele previne essa quebra, tá ok? Depois de instalado, depois de feita a instalação, tem 2 parafusos por baixo, 2 parafusos Allen. Você instala o upper receiver, você por dentro do fosso do carregador aqui, você aperta, ele vai forçar um pouco mais, porque essas molas forçam de uma certa forma, mas você vai encontrar a regulagem. Ele vai regular de uma forma única aqui. Todas as vezes que você colocar o upper receiver, ele vai cair da mesma forma, tá ok? Então, basicamente é essa a função desse bloco. Tá. Temos que fazer algumas considerações a respeito dessa peça. Primeiro, ela foi feita de uma forma que a única regulagem automática dela é feita nessa distância. Porque como aqui tem molas, observe aqui que aqui tem o pino, aqui tem uma mola, olha. Tem uma molinha aí. A única coisa então que tem regulagem automática é essa distância entre o upper receiver e a frente da gearbox. O resto é feito manualmente. O que eu quero dizer com isso? Alguns receivers, vou usar esse exemplo aqui porque eu já fiz o trabalho nele. Alguns receivers, eles têm essa distância, esse espaçamento aqui, menor do que a largura do bloco. O bloco vai ser assentado dessa forma, lá por dentro. Vai calçar como se fosse assim. Ele vai assentar aqui. E observe que nesse caso aqui, a peça é maior do que o upper receiver. Então ele não desce, ela não calça aqui dentro. Essa distância aqui é menor, essa largura aqui é menor do que o bloco. Ele vai assentar e ficar como se fosse assim, dessa forma. Mas aí o que acontece? Ele é menor do que ele é maior, ele é mais largo do que a entrada do receiver. O que é preciso fazer então? Ou você diminui a largura do bloco, ou você aumenta a largura do receiver. Nesse caso aqui, o receiver já tinha um pequeno entalhe aqui, um rebaixamento. Apenas o canto dele daqui, que era meio arredondado, eu tive que melhorar um ângulo para que ele ficasse quase 90 graus aqui, ó. Então ele já vinha, só que aqui era mais abaulado. Então até a peça também não encostava até no fundo lá, porque aqui era arredondado, mais arredondado. De um lado era ângulo de 90 graus e aqui já era arredondado. Então eu tive que fazer a modificação no receiver, mas essa modificação foi mínima, praticamente insignificante. O que pode acontecer aí no caso com a sua gearbox, né? Você pode comprar e às vezes comprar essa peça e às vezes ela não encaixar. Solução para isso: aumentar a largura do receiver. Esse receiver aqui é de metal, é full metal,
de alumínio, então foi fácil de trabalhar com eles. O André Melzinho eu ampliei minimamente aqui, mas ainda assim a diferença entre o receiver, pode observar que esse aqui é um receiver sem modificação, ele, mesmo eu tendo trabalhado, ele não entra. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, ele não entra. Eu tive que modificar as duas partes, eu tive que modificar tanto o receiver quanto a peça. Para isso, vou mostrar para você um que já está modificado e um sem modificação. A empresa que produz essa peça, ela já tem ciência de que existe um problema de incompatibilidade entre todas as peças, correto? Então, para facilitar isso aí, o que foi feito? Esse lado aqui, ele é praticamente justo em relação à largura do buraco onde esse pino entra. Então, praticamente é a mesma largura, a diferença mínima aqui é apenas para poder sustentar. Esse outro lado, porém, ele é bem mais largo. Pode observar que existe uma largura maior aqui, dessa parte do bloco, justamente para que a gente possa fazer o ajuste raspando essa lateral aqui, ó. Essa lateral vai ser raspada até você chegar ao ponto que ela passe. Eu sugiro fazer uma medida comparativa entre, pega um paquímetro, meça a largura da peça, não sei se é possível sair, saiu aí, 23,89, talvez, provavelmente aqui é 23,90 e o paquímetro aqui esteja roubando uma merrequinha, né? Então tá, então resumindo, é quase 23,9 milímetros, certo? 2,39 milímetros de largura do bloco. Você vai fazer a medição no seu receiver. Esse receiver aqui, por exemplo, ele tem aproximadamente 23 e 25. Então você vai precisar fazer a alteração no bloco ou ampliar ainda mais o receiver. Você pode fazer também ampliando o receiver. Mas eu não modificaria tanto o receiver assim, porque para você não ter uma peça fraca, né? Um receiver deve ser muito caro. Então não sugiro você alterar o receiver de forma significante. Quando eu fui fazer, a diferença de largura entre eles era de quase 1 milímetro. Então eu não vou tirar 1 milímetro da lateral do receiver, né? Eu não vou tirar, porque estou enfraquecendo essa peça que é mais cara. Se eu tiver de danificar uma peça, se eu tiver de colocar na balança entre um e outro, obviamente que eu vou escolher o bloco. É mais barato, né? Então, fiz a modificação, não serviu, inicialmente não serviu, ainda não serve, pode observar mesmo eu tendo feito a alteração, ele não entrou. Mostrei para você, ó, a lateral do bloco, ela é mais larga, diminui a largura dela. Diminui significativamente a largura dela, de modo que ela já cabe. Observe que ela entrou, o bloco já entrou agora no receiver. Restartou aqui. De novo. Observa aí que ele entrou. Ele vai ficar firme lá dentro, ele vai ficar alinhado aqui, dessa forma. Encaixou perfeitamente lá dentro, ok? Assim que você colocar ele vai estar com os parafusos ainda soltos, bambos aqui. Você vai apertar o parafuso e ele vai encaixar perfeitamente. Vamos fazer um teste para vocês verem como é que fica. Coloquei o roll-up. Não fiz teste com roll-ups daqueles outros, daqueles modelos tipo ProWin, Big Dragon, Mad Bull. Não fiz o teste com eles, né? Só fiz o teste com esses convencionais padrão Toque Marui mesmo. Então, instalou o roll-up.
instala o bloco. Ele não vai descer por causa do hop-up. Podemos instalar agora o upper receiver. Ficou bem mais justo para poder, né? E pode observar que o bloco está lá dentro, encaixado. Então ele vai estar forçando a gearbox para trás e forçando o corpo para frente. Então ele vai transferir a energia que era para poder ficar toda na gearbox, ele transfere para o corpo da egg, tá ok? Observa lá. Depois que instalou isso aqui, ó, como eu disse, ele vai ter a molazinha vai estar empurrando lá. Você vem cá, faz o ajuste com a chavezinha, faz ajuste com a chave Allen aí dentro. Ajustou, apertou, você não precisa mais regulagem, precisa ficar fazendo regulagem. Mas se toda vez você quiser apertar e desapertar, não tem problema, tá? Pode ser feito também. Observe lá que encaixou 100%. Esse é um método também de preservar sua gearbox. Gearbox, que todos sabem aí, é uma peça extremamente cara, né? É uma gearbox reforçada hoje, deve estar na casa dos 650, 600 reais. É uma peça que é muito cara. Então nós temos que preservá-la, tem que ajudar a preservar a integridade dela. Os 3 serviços que podem ser feitos é arredondamento do canto da gearbox, no ângulo ali da cabeça do cilindro, onde a cabeça do cilindro fica. Como eu disse para vocês, o arredondamento aqui, nessa gearbox já veio nela, pode ser feito aí por vocês em casa. A outra é aquela função que eu disse para vocês, a correção, aquele serviço da correção da cabeça do cilindro aqui também. A correção do encaixe da engrenagem com o pistão. E automaticamente você corrigindo isso aí, você está adicionando geralmente um material mais em forma de borracha, né? Então ele vai absorver um pouco do impacto. Mas como eu disse, ainda assim, nenhum desses 2 serviços é suficiente. Nenhum desses 2 serviços garante 100% de eficácia, entendeu? E para complementar, a nossa sugestão aí é justamente a utilização do bloco. Utilizou o bloco, a utilização desse bloco aqui vai garantir que a peça lá, a gearbox, ela transfira a energia para o corpo. Então ela não vai absorver completamente, ela não vai ficar, vai reter toda aquela energia. Ela vai fazer com que essa energia passe para o corpo da egg, tá ok? Bom, então assim, de forma resumida, é isso que eu queria dizer para vocês, explicar para vocês, mostrar para vocês como é que funciona cada um dos 3 serviços. 2 serviços garantem uma melhoria, principalmente em configurações mais convencionais, a adição do Sorbotrane ou de uma borracha mais macia e a correção desse canto, desse ângulo de 90 graus aqui, você dá uma arredondada nesse canto, ela já vai garantir uma sobrevida, digamos assim, vai aumentar a longevidade da gearbox, tá ok? Esse bloco aqui, se você adicionar, você não terá mais problema com a quebra da gearbox. Simplesmente assim, porque ela geralmente quebra na parte inferior, ela calça a parte inferior justamente nesse canto aqui, nessa parte aqui, forçando contra a gearbox e forçando contra o corpo, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Se quiserem compartilhar, se quiserem comentar, quiser fazer crítica, sugestão, tá aí o joinha aí embaixo, tá o thumb down aí também. E até a próxima. Um abraço.